resolver em R essa equação? Bom, primeiro veja o seguinte, olha. Quando você tem uma potência dando 1, só tem duas maneiras disso acontecer, né? A base ser 1, e aí então não interessa qual que seja o expoente de base 1, qualquer que seja o expoente, o resultado é 1. E a outra forma disso acontecer, qual é? É isso aqui ser uma base qualquer positiva, né? Base positiva, e a potência ser 0. São essas duas condições aí que a gente tem potências bem definidas, não é? Então, se a gente quiser resolver essa equação aqui, para isso aqui dar 1, a base aqui tem que ser 1 com potência qualquer, ou a base ser qualquer coisa diferente de 0, né? Qualquer coisa diferente de 0 com potência 0. Então, são basicamente essas duas condições. Um dos casos ocorre quando, vou botar aqui, caso 1. Caso 1 ocorre quando cosseno ao quadrado de x for igual a 0. E aí, então, 1 menos cosseno ao quadrado vai ser 1. Veja que essa coisa aqui é sempre maior ou igual a 0, porque o cosseno é um número menor ou igual a 1 em módulo, né? Então, ele ao quadrado continua menor ou igual a 1, menos ele fica maior ou igual a 0. Bom, isso aqui implica dizer o quê? Cosseno ao quadrado de x igual a 0 significa que, isso aqui tudo, né, vai ser igual a 1. A base vai ser igual a 1. E o cosseno é 0 quando? O cosseno ao quadrado é 0 se somente se o cosseno é 0. Né? Se somente se o cosseno de x for 0. E o cosseno de x é 0 quando o quê? Se somente se também o x for o quê? O x for da forma π sobre 2 mais k π, e aqui k qualquer inteiro. Então veja, uma das soluções ocorre, né, quando o x for dessa forma. Isso aqui sempre vai dar 1 elevado a qualquer coisa, que é 1. O outro caso, qual é o caso 2? O cosseno ao quadrado de x diferente de 1, ou seja, isso aqui diferente de 0, né? Isso aqui não é 0. E o cosseno de 3x menos π sobre 4 igual a 0. Então, quando ocorrer isso aqui também, você vai ter um número positivo, estritamente, né? Positivo elevado à potência 0, que dá sempre 1 também. Então, são só esses casos. Onde que o cosseno é diferente de 1? Bom, o cosseno é diferente de 1 quando o cosseno ao quadrado é diferente de 1 quando o cosseno for diferente de mais ou menos 1. Isso aqui diz que o x tem que ser diferente de quem? De kπ. Opa, de kπ. K pertencente aos inteiros. Bom, e esse caso aqui ocorre quando? Quando 3x menos π sobre 4 for igual a π sobre 2 mais kπ. Bom, isso aqui é equivalente a dizer o quê? Isso aqui é equivalente a dizer que o x tem que ser igual a quanto? Bom, vou botar aqui 3x igual a π sobre 2 mais π sobre 4, 3π sobre 4, mais kπ. E isso aqui nos diz que o x tem que ser igual a π sobre 4, mais k vezes π sobre 3, k pertencente a z. Então, o conjunto de solução vai ser o conjunto dos x dessa forma, π sobre 2 mais kπ, união com o conjunto dos x dessa forma, né, x diferente de kπ, e da forma π sobre 4 mais kπ sobre 3. Esse aqui que é a questão 7. A questão 7, basicamente o objetivo é mostrar que a função cosseno de raiz de x
x maior ou igual a zero não é periódica. O que significa dizer que uma função não é periódica? Significa dizer que não existe nenhum número maior ou igual a zero, tal que f de x mais t é igual a f de x para todo x maior ou igual a zero, né? Bom, e ele dá a dica para fazer isso. Olha, primeiro ele pede para você encontrar todos os valores de t positivos para os quais f de t é igual a f de zero. Vamos fazer isso. Item A igual a f de zero. Isso aqui é equivalente a dizer o quê? É equivalente a dizer que o cosseno de raiz quadrada de t é igual a 1. E dizer isso é equivalente a dizer que o raiz quadrada de t é da forma 2k π. É equivalente a dizer, né, que o t é da forma 4k ao quadrado π ao quadrado, com k pertencente aos inteiros. Bom, essa aí é a primeira parte do item A. A segunda parte do item A pede para você encontrar todos os valores de t, tal que f de t é igual ao f de 2t. Bom, quando que isso ocorre? Isso ocorre se somente se, né, dizer isso é equivalente a dizer que o cosseno de raiz de t é igual ao cosseno de raiz de 2t. Mas dizer isso é equivalente a dizer que o cosseno de raiz de t menos o cosseno de raiz de 2t é igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer, transformando essa soma, né, essa diferença, quer dizer, em produto, isso aqui é equivalente a dizer que duas vezes que esse produto é igual a zero. Bom, dizer isso é equivalente a dizer o quê? Que raiz de t vezes raiz de 2 mais 1 sobre 2 é da forma kπ, ou, né, que raiz de t vezes raiz de 2 menos 1 sobre 2 é da forma k vezes π. Bom, agora desenvolvendo isso, você tem duas condições. Ou raiz de t vezes raiz de 2 mais 1 é igual a 2t, a 2kπ, ou raiz de t vezes raiz de 2 menos 1 é igual a 2kπ. Bom, isso implica que o t é 4k ao quadrado π ao quadrado sobre raiz de 2 mais 1 ao quadrado, né? Passa aqui para cá, depois eleva ao quadrado. Ou o mesmo ocorre do lado de cá. O t é 2kπ ao quadrado, que é 4k ao quadrado π ao quadrado, sobre raiz de 2 menos 1, tudo ao quadrado. Bom, então, isso significa o seguinte, olha, que o f de x mais t vai ser igual a f de x para todo x maior ou igual a zero, e um t positivo fixado. Dizer isso implica dizer em particular que o f de t, né, que é 0 mais t, fazendo x igual a zero, é igual a f de zero. E a gente acabou de ver que isso aqui implica que o t tem que ser da forma 4k ao quadrado, π ao quadrado. E fazendo x igual a t, que já que vale para todo x maior ou igual a zero, vale em particular para o zero e vale em particular para x igual a t. Você vai ter f de 2t igual a t, e isso é justamente... Isso ocorre quando t for dessa forma ou dessa, né? Bom, mas dizer isso, né, é dizer o seguinte, que a f vai ser periódica somente se ou quando o t for dessa forma e dessa, ou t for dessa forma e dessa. Tem que ocorrer isso e isso, ou isso e isso. Bom, a gente vai ver que isso não ocorre. Por quê? Se existir um par de inteiros tal que t é dessa forma e dessa, isso significa dizer que 4k1 ao quadrado π ao quadrado tem que ser igual a 4k2 ao quadrado π ao quadrado sobre raiz de 2 mais 1 ao quadrado, com k1 e k2 inteiros. Mas dizer isso é equivalente a dizer que raiz de 2 mais 1 ao quadrado é k1 ao quadrado sobre k2 ao quadrado. Né? Passa esse cara para lá e esse para cá. Simplifico o 4, simplifico o π ao quadrado com π ao quadrado. Sobra isso. E dizer isso implica dizer que o raiz de 2 é racional. Por quê? Bom, tira a raiz dos dois lados aqui. Raiz quadrada de um racional ao quadrado continua racional. Você vai subtrair 1, continua racional. Você vai concluir que o raiz de 2 é racional.
Ou então você eleva isso aqui ao quadrado, né? Faz esse ao quadrado, 2 vezes esse, mais esse ao quadrado. Isola o raiz de 2 do lado de cá e você vai ver que o que fica do lado direito continua sendo racional. Você conclui que o raiz de 2 é racional. E de fato isso não ocorre, que a gente sabe que o raiz de 2 é irracional. O mesmo com raiz de 2 menos 1, né? A mesma conclusão você retira que o t não pode ser dessa forma e dessa ao mesmo tempo, com a mesma análise. Então, com isso, a gente prova que a f não pode ser periódica, como queríamos. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.